No Centro Cultural dos Correios, a exposição Caminhos do Santo, da artista plástica Ana Veloso. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, Padre não tá morto. Olha lá. Entra aqui comigo, a gente vai para o segundo andar, não é isso, Ana? É, o segundo andar. Centro Cultural dos Correios, onde está acontecendo a exposição Caminhos do Santo. A artista plástica Ana Veloso, que é paraibana, mas mora em Recife, Pernambuco, já há muitos anos e também divide um espaço, vamos apertar o segundo andar, já há muito tempo morando também aqui pertinho da cidade. É Belo Jardim, Serra dos Ventos, né? Que agora eu já sou cidadã belo-jardinense também. Paraibana, mamanguapense, recifense, belo-jardinense e serra-ventense. Então vamos agora conferir na exposição, que ocupa todo o segundo andar do Centro Cultural dos Correios, o que Ana Veloso preparou para mostrar para a gente. Ô, Ana, a gente percebe já a recepção aqui Do Padre Cícero, né? Em tamanho natural, que é de um artesão lá de Belo Jardim. A minha ideia também da exposição, já que eu passei tantos anos no interior, é dar oportunidade a todo o pessoal que trabalhou comigo. Então eu procurei usar os Padres Cíceros que eu quis representar, foram de artesãos que nesse meu percurso encontrei e trabalhei junto com eles, como também o meu trabalho. Então é uma grande homenagem a Padre Cícero e grande homenagem ao interior, aos romeiros e aos artistas do interior de Pernambuco. Ana, por que Padre Cícero? Meu trabalho é muito de fase, de séries. E normalmente eu me apaixono por uma situação ou por algum objeto, alguma coisa, e começo a ver ele com outros olhos, um olhar mais plástico, vamos dizer. E Padre Cícero, nesse período que eu estou, já fazem 4 anos que eu estou no interior, foi o que eu me deparei a cada 1 metro, eu me deparava com ele. Então, se eu entrava na casa de uma pessoa no interior, a primeira coisa que eu via era ele num atagé ou numa mesa, numa situação dessa. Se eu entrava numa cidade, a primeira praça que eu via, ele estava nela. Então, eu comecei a observar, né? E também ver a paixão e a fé do povo. Foi uma coisa que de repente me encantou, porque eu digo, como é que pode alguém ter tanta fé, que eu não sabia que existia isso. Para o meu universo, aquilo foi de uma surpresa. Eu digo, quem é esse homem tão mágico que morreu já há 70 e poucos anos, dia 20 de julho de 1934, que ele morreu. Então, 70 anos, o homem foi embora e deixou essa força, essa massa de fé pelos caminhos do interior de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, da Paraíba, de todo o Nordeste. Porque a gente convivendo com essa história do romeiro, de como ele se comporta, de como ele vê Padre Cícero, é um negócio tão encantador que passa a ser quase que fora do mundo, pelo menos do mundo da gente, que a gente vive aqui. Então, tudo isso foi que saiu me motivando. Então, eu fui ao encontro não só da história dele, mas a história do povo que vivia, que tinha fé nele. Então, nisso eu fiz uma coleta de orações, várias orações, que foi uma coisa também que me chamou muita atenção, porque em nome dele se reza por tudo. Então, essa discussão que existe, ele é santo, ele não é santo, então, com tudo isso, eu montei essa instalação exatamente para discutir isso e mostrar a história do padre. Que é o que a gente pode chamar de Sala dos Milagres, né? Que é onde é depositado todos os ex-votos, as fotografias. E essas fotografias, uma grande parte delas é do Santuário de Santa Quitéria das Flecheiras, em Garanhuns, que me emprestaram para fazer parte da exposição. Dentro da trajetória dos romeiros, o pote tem uma simbologia muito importante, porque no caminho as casas elas sempre deixavam os potes cheios d'água para que os romeiros, quando passassem, matassem a sede. Então, dentro do caminho no Nordeste, quando era a época de romaria, você via sinalizado os potes na frente das casas. E esses potes aqui são potes de uma coleção, isso aqui já são potes antigos, que foi emprestado para fazer parte da exposição. Esse portal é a passagem, né? A minha ultrapassagem, né? Meu umbral para entrar no meu universo da pintura, passando tudo isso aqui que eu deixei aqui do lado de fora. Então eu resolvi representar pelas flores
que é outra representação que a gente vê muito junto aos romeiros e junto aos santuários, que todos os santos, eles normalmente emolduram e faz por dentro da moldura uma moldura de flores. Viva o Padre Cícero Romão Batista do Juazeiro do Norte! Aqui estão os quadros, toda a imagem alusiva ao padre, né? Todos eles têm imantado uma dessas orações que foi colhida no caminho. E a técnica é acrílico sobre tela mais pastel, que é uma técnica já usada por mim, que faz parte do meu trabalho. A gente percebe a figura do padre sozinho, às vezes em sofrimento, em oração, mas sempre há a multidão. Porque eu acho que é a imagem do romeiro que está, porque o padre, às vezes, o traje do padre não quer dizer que seja o padre, porque o romeiro se veste muito de batina para pagar as promessas. Agora, nesses quadros, além da técnica normal, que eu sempre faz parte do meu trabalho, nessas telas eu tenho aplicações de imagem, como tem um deles que tem fotos antigas, que foram fotos que me deram de um santuário, que eu fiz aplicação nas telas. Então, alguns deles, 2 ou 3, têm essas aplicações. A instalação do Padre Cícero, que representando os artesãos, os romeiros, que aí eu, para compor e dar uma parte preta e também para deixar os rosários, que foram peças distribuídas na vernissagem, aí eles estão aí representando não só os romeiros, mas como os artesãos que tiveram comigo, porque são Padre Cícero feitos por eles. Trabalho de Belo Jardim e de Garanhuns também, porque dentro desse meu percurso eu passei um período em Garanhuns e depois é que eu fui para Belo Jardim e estou lá de ateliê montado com a comunidade. Então tem uma comunidade de cerâmica que muitas peças, as cantareiras dos potes antigos foram feitas por Cida, uma ceramista de lá. Alguns Padres Cíceros de barro foram feitos por Neguinha e elas, no dia da vernissagem, todas elas vieram também para prestigiar e para ver o trabalho dela em exposição. Os votos dentro do interior e na descoberta do artista popular é o grande princípio, que para ele se descobrir artista, antes dele pensar em fazer qualquer coisa, ele vai fazer a imagem onde ele quer representar a promessa. Todo o Nordeste chorou e sofreu no dia em que Padre Cícero morreu. Esse já é um outro ambiente. Isso aqui é onde a gente termina o último percurso da exposição, que é onde a pessoa vai encontrar um filme onde tem a história do Padre Cícero e ele em imagem real sendo apresentado no filme. Você fez esse caminho, foi ao Juazeiro? Fui, lógico que eu tinha que ir, porque senão como é que eu podia sentir? Porque eu acho que tinha que fechar. Essa energia que eu senti durante esses 4 anos ou durante esse período, eu tive que fechar ainda ao Juazeiro para entender melhor. E realmente é uma coisa fantástica. Aquele povo que circula naquela cidade, a energia que tem naquela cidade, é um negócio que eu acho que é indescritível. E todo mundo... Eu disse, é por isso que a gente não entende. A fé do Padre Cícero, eu acho que você não vê só do pobre. Quando você chega lá, você vê todas as classes sociais. Eu acho que é como diz até um dos benditos dele, que ele diz que Frei Damião, quando morreu, subiu para o céu, encontrou com o Padre Cícero. Aí Padre Cícero pediu para que ele contasse como é que estava aqui na Terra. Aí Frei Damião disse que está tudo muito diferente, que tem televisão, tem uma história de computador. E agora, os romeiros dele falam até em inglês. Que eu digo, você sabe que tem tem imagenzinhas do Padre Cícero com um chipzinho dentro, que está sendo produzida na China e já sendo vendida lá no Juazeiro. Do mundo inteiro vão pro Juazeiro. Eu acho que quero que os olhos das pessoas voltem também para o interior. Eu acho que a gente tem que olhar com respeito o que eles fazem do jeito que eles são. Que eu acho que isso que é importante. Porque entre a gente falar e a gente conhecer e ir lá olhar, as coisas são bem diferentes. Eu acho que tem que dar oportunidade a eles no lugar deles. E que o valor deles é esse, a cultura dele é essa, certo? Eu acho que a exposição que eu quero é que mostre tudo isso também. Final de programa O Melhor no Nordeste. Nos encontramos no próximo domingo, às 10h30 da manhã, aqui na TV Tribuna. Você pode novamente ver o programa pela internet no www.omelhornonordeste.com.br. Nos encontramos domingo que vem, às 10h30. Até lá! Adeus, Padre Cícero Romão, levarei
bajandeiro, bajandeiro, vai